Agora, a nossa transformação gasosa ela é chamada de transformação isotérmica. A isotérmica vem relacionado com térmica. Então, quando eu tenho a palavra iso, quer dizer igualdade, né? E térmica, aí em relacionado à temperatura. Temperatura igual mesmo, ou seja, constante. Então, considerando aqui uma quantidade de gás em um recipiente fechado, esse gás está com volume 1, pressão 1 e uma temperatura. Quando esse volume aumenta para um volume 2, a sua pressão também vai variar para uma pressão 2. E nós temos aí que a temperatura não mudou. Então, a temperatura no primeiro recipiente é a mesma no segundo recipiente. Por isso que a transformação é isotérmica. E aí nós podemos dizer que a pressão e o volume de um gás ideal mantido em temperatura constante são inversamente proporcional. Ou seja, neste tipo de transformação, pressão e temperatura eles mudam, só que inverso. Enquanto um aumenta, o outro vai diminuir. Isso é o contrário das outras duas transformações, em que tanto pressão e temperatura, ou volume e temperatura variavam diretamente, aqui vai variar inversamente. Para isso, nós temos um gráfico. Esse gráfico vai nos mostrar que P1 relacionado a V1 e P2 relacionado a V2. O que podemos observar aqui? P1 é o maior, o valor maior da pressão, mas o volume é o menor. Enquanto P2 é o valor menor da pressão, mas o volume é o maior. Essa linha vermelha ela é chamada de isoterma ou curva isotérmica. E essa linha tracejada seria outra isoterma se eu fosse adotar aqui um outro valor na temperatura. Lembrando que a temperatura ela não varia, vai ser a mesma. Só que se eu tenho uma outra questão, ou seja, uma outra porção de gás, ou um outro estudo, e eu considero, e eu vou auferir e ver que a temperatura é maior, a isoterma ela é apresentada mais afastada um pouco aqui. Então, quanto mais afastada for a isoterma, maior será a temperatura daquele gás. Que temperatura? Temperatura constante. Para entendermos melhor o gráfico, vamos aqui adotar a formulazinha, pegar a formulazinha que foi elaborada. Essa fórmula agora vê que ela é diretamente, ó, pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Isso faz com que percebemos que seja inversamente proporcional. Essa relação era chamada de lei de Boyle e foi descoberta pelo físico irlandês Robert Boyle. Então essa aqui não é mais dos físicos franceses, né? Ela é de outro físico chamado de Robert Boyle. Pessoal, lembre que aqui embaixo tem links tanto para outros vídeos relacionados ao estudo dos gases, quanto também para exemplos. Vou colocar exemplos relacionados a esses assuntos aqui, bem dinâmicozinho para a gente ver.